Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para ser compartilhada contigo, amém? E preciso que você abra junto comigo a tua Bíblia no dia de hoje, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que nos diz o seguinte: O Senhor, porém, disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha o coração. Amém? Vamos orar? Pai, te rendemos graças pela tua presença. Te rendemos graças pelo que o Senhor é e o que o Senhor representa em nossas vidas, ó Deus. Nos ensina a falar a tua palavra, não para agradar, nem muito menos para ser agradado, mas para que o teu nome seja exaltado acima de tudo. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, meditando concernente a um assunto muito real nos dias atuais, é acerca do julgamento. Sim, julgamento. Às vezes a gente imagina algo de alguma pessoa sem antes conhecê-la ou conhecê-lo. E imaginando isso, eu estava meditando na palavra e eu vi, concernente a este relato bíblico que eu fiz a leitura, que fala acerca da escolha de Deus. Às vezes a gente olha para alguém e diz: quem esse? Essa? Nunca vai servir para nada. Nós julgamos, a gente nem conhece a pessoa e às vezes a gente faz um julgamento premeditado. E hoje o Senhor me fizera falar acerca de aparência, porque às vezes as aparências enganam. Quando a gente vai olhar todo o contexto, nós vamos ver que quando o povo, já cansado de Samuel, porque Samuel exercia 3 funções a cargo de Deus, que era de sacerdote, de juiz e de profeta. Quando então era o juiz quem julgava e determinava o que haveria de ser dito através da ordem a ser dada por Deus. E o povo, quando olha para os reinos ao lado, o povo fica inquieto e diz que não quer mais que Samuel agora os julgue ou dê as coordenadas para cada um deles. E eles pedem um rei. É bem verdade que Deus chega para Samuel e diz: Samuel, eles não estão rejeitando você, mas estão rejeitando a mim, porque é eu quem te dou as ordens do que tem que ser feito. E Samuel então faz o que o povo estará a pedir. Existem pessoas que costumam dizer que a voz do povo é a voz de Deus, mas eu discordo totalmente. Porque o povo que muitas vezes abraça é o mesmo que mata. O povo que muitas vezes aplaude é o mesmo que muitas vezes te passa a rasteira. O povo que muitas vezes diz que tu é uma benção é o mesmo que muitas vezes fica zombando da tua queda. Deus é diferente. Deus, ele nos escolhe, mesmo sabendo das nossas falhas, das nossas imperfeições, porque Deus, ele trabalha no vaso que aos olhos humanos não tem jeito para nada. Lembra quem era eu e quem era você e para que nós servimos? Na verdade, não servimos para nada. E mesmo assim, aprova o Senhor que nos escolheu para exercer o plano dele em nossas vidas. E meditando sobre isso, eu pude ver que o povo olhou para a aparência. E quando o povo olhou para a aparência de Saul, que fora o escolhido por Deus e que o povo ali estava a dizer, não é que Deus não escolheu Saul, ele escolheu Saul também. Mas Saul, por escolha do povo, terminou fazendo tudo o que não era do agrado de Deus. E a gente começa a perceber que Saul tinha aparência de rei, tinha jeito de rei, tinha tudo de rei, mas não servia para ser rei.
Já Davi era o oposto. Davi não tinha aparência de rei, não tinha jeito de rei, não tinha nem histórico de guerra como um rei. Mas Deus o transformou em um rei. Entenda concernente à aparência. Lembra quando muitas vezes nós vamos a uma agência bancária e quando a gente vai observando direitinho, tem pessoas que passam na agência bancária de paletó, com relógio bom, sapato bom, e prontamente o vigilante já pensa e diz: esse daí deve ser um empresário, deve ser um homem de dinheiro. E quando muitas vezes é alguém que muitas vezes se veste simples, com a sandália, com a bermuda, aí alguém muitas vezes pode pensar no seu psique que, na verdade, aquele pode ser um meliante perigoso, mas tudo é aparência. E vamos falar também de aparência quando a gente muitas vezes nem conhece a pessoa. E eu já passei por isso muitas vezes, quando a gente olha e diz: eu não vou com a cara daquela pessoa. Mas a gente nem conhece e já fica julgando, dizendo que não vai com a cara daquela pessoa. Só que quando a gente passa a conhecer e a perceber quem é aquela pessoa, a gente vê que na verdade tudo que a gente imaginou ou julgou daquela pessoa não condiz com as qualidades que aquela pessoa tem. E a gente nunca conheceu nem percebeu. E quando a gente olha direitinho, a gente vai ver que Deus, ele dá uma ordem para Samuel. Quando Saul acabara de dar seu ultimato em prol de desobedecer, como sempre, a voz de Deus. Capítulo 15, a Bíblia vai dizer que Saul não cumpre com a ordem de Deus, por intermédio de Samuel, que Samuel disse a Saul: olha, você vai para essa guerra, mas você vai ter que matar todos, não vai ter que deixar nenhum. Até o rei de Agag, até o rei Agag você vai ter que matar também. Mas Saul sempre queria dar um jeitinho. E Deus não trabalha com jeitinho. Deus trabalha com atitudes e com obediência. Mas meditando, a gente vai ver que quando Saul não faz o que Deus manda, Saul poupa o rei e poupa os melhores animais, quando no entanto a ordem de Deus era para que matasse tudo, exterminasse tudo. E quando Saul vai lá perguntar para ele se ele fez o serviço, ele diz: eu fiz tudo. Mas um animal, uma ovelha que não era uma ovelha do povo de Israel, dos israelitas, termina denunciando de que o serviço não foi feito. Ou seja, uma máscara acabara de cair. E a gente vai ver Deus dizendo no capítulo 16: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Antes de Saul reinar, Deus já havia rejeitado ele, porque Deus conhece o hoje, o amanhã e o depois de amanhã. E o ontem. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E o salmista vai dizer que ele nos sonda. A Bíblia vai dizer que quando Deus dá uma ordem, diz: unge, enche o teu vaso de azeite e vem. Vai na casa de Jessé o belemita, porque dos filhos dele eu tenho me provido, ou seja, eu vou escolher um novo rei, o que é do meu agrado. Detalhe, quando Samuel chega lá, Jessé abre a porta, apresenta os seus filhos e novamente o espiritual vai ser agora deixado ao último plano, quando o próprio Samuel, um profeta que tinha visão de Deus, se embaraça por conta da aparência. Nós vamos ver que quando passa o primeiro filho, ele diz: certamente estou diante do rei de Israel. Deus olha para ele e diz: não é esse. Passa o primeiro, o segundo, todos tinham qualidades, todos tinham, acima de tudo, pedigree, vamos dizer assim. Mas não tinha o mais importante, que era um coração disposto a obedecer a Deus.
E a Bíblia vai dizer que quando todos se acabam, Deus manda ele perguntar: resta ainda alguém? E ele disse: tem o menor, o que cuida das ovelhas. E a Bíblia diz que Deus manda dar uma ordem e diz: manda chamá-lo. Deixa eu terminar essa palavra dizendo que para você, Deus vai mandar te chamar. Alguém não dá nada por ti, alguém te julga pela aparência, alguém diz que você não é mulher de Deus, alguém diz que Deus não te usa, mas o Senhor está dizendo: manda chamá-lo. Aguarde um convite de Deus. E neste convite alguém vai reconhecer que Deus é na tua vida. A Bíblia diz que quando manda chamá-lo, o Senhor brada dos céus e diz: unge-o, porque certamente é esse o rei de Israel. Deixa eu terminar aqui dizendo de que há muita gente incomodada com a aparência. Tem gente que tem jeito de pregador, voz de pregador, tem quase todas as características de pregador, mas é capa. Tem gente que tem jeito de levita, voz de levita, mas Deus não recebe a sua adoração, porque Deus conhece o íntimo. E hoje eu venho aqui da parte de Deus para te dizer que Ele é o Deus que escolhe o menor, que Ele é o Deus que tira o que se acha e coloca o que nunca se achou, mas que Ele quer colocar do jeito que lhe procede. A Bíblia diz que Deus faz tudo conforme lhe apraz. Então, se Deus te escolheu, não tem para onde correr. Se alguém não quer, vai ter que ouvir a voz de Deus, vai ter que obedecer a voz de Deus. Amém? Se Deus te escolheu, mesmo você sendo menor, não temas o gigante, não temas o leão, não temas o urso, porque é Deus quem peleja por ti. E muitos lutam para ter o que Deus um dia te entregou, que é o espírito de adorador. Amém? Este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Para terminar, diz que Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e daquele dia em diante, Deus começou a mudar a história de Davi. Deus está mudando a tua história. E certamente, muitos que não creem que Deus vai te usar, vão ter que ver e contemplar com seus próprios olhos que Deus é na tua vida. Amém? Meus amados, eu quero fazer-te um convite. Sim, para que você vá no YouTube e se inscreva no canal do meu amigo Levita, para ver e ouvir o testemunho do nosso irmão Flávio Nogueira, de Manhuaçu, levita, que outrora era cantor secular, mas que o Senhor salvou, libertou, mudou sua vida e hoje o fez adorador da casa do Senhor. Se você certamente um dia tem vontade de chamar, você daí de Minas Gerais, vai lá no YouTube e você vai ver lá o contato dele e tudo dele, amém? Coloca lá, cantor Flávio Nogueira, e você vai ver que certamente e consequentemente ele é um homem de Deus, amém? Eu recomendo Levita Flávio Nogueira para sua igreja, de Minas Gerais, de Manhuaçu, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E quero mandar também um abração para a irmã Alessandra Silva de Bauru, em São Paulo, glória a Deus, e para tantos outros irmãos e ouvintes do Bíblia na Mão e Palavra no Fogão. É um prazer tê-lo aqui, também te convidando, sim, te convidando a se inscrever no nosso canal e, acima de tudo, a clicar lá no sininho, deixar o teu like de joinha e ser um ouvinte e também um missionário, compartilhando a cada áudio do Bíblia na Mão. Fica na paz e, se o Senhor permitir, até amanhã, em nome de Jesus. Amém.